Imagine só, um casal jovem, cheio de sonhos, começando a construir uma vida juntos. Mas, de repente, o marido muda completamente de postura e solta uma bomba: seu salário passa a ser meu, minhas mães vão criar os filhos e seu papel é só trabalhar. Palavras que soaram como uma facada no meio da noite. E para piorar, a sogra já se instalava na casa com a arrogância de uma rainha, pronta para assumir o controle de tudo. Essa história, que parece roteiro de novela das 8, é real e vai te deixar de queixo caído. Thaís não imaginava que sua vida se transformaria num pesadelo tão rápido. Há apenas um ano, tudo era felicidade: um apartamento novo financiado, um marido carinhoso chamado Estevão e a notícia mais esperada, a gravidez, depois de tanta espera. O futuro brilhava como um sol de verão. Mas os primeiros sinais de alerta começaram quando Estevão passou a chegar tarde em casa, muitas vezes depois da meia-noite, com cheiro de perfume caro e álcool. Quando ela perguntava, a resposta era sempre a mesma: reuniões de trabalho, amor. Você sabe que estou fazendo isso por nós. A gestação não foi nada fácil. Thaís lutava contra um enjoo implacável que não dava trégua nem no 5º mês. O médico foi taxativo: repouso absoluto. A reação de Estevão: um gelo inesperado. E como vamos pagar a prestação da casa? Não podia ter aguentado mais um pouco. Thaís ficou paralisada. Aguentar? Como se ela tivesse controle sobre o próprio corpo. Estevão: eu não escolhi ficar doente, tentou explicar, mas ele apenas resmungou um deixa pra lá e nem olhou para ela. Naquela noite, não voltou para casa. Sumiu por 2 dias, como se nada tivesse acontecido. Thaís engoliu o choro, pensando nos filhos, mas algo dentro dela se quebrou para sempre. O estupim veio quando o ultrassom revelou uma surpresa: não era um, mas 2 bebês. Ao invés de alegria, o rosto de Estevão se contorceu em pânico. Como vamos sustentar 2? Thaís, mesmo com o coração apertado, tentou acalmá-lo: juntos, vamos dar um jeito. Mas a partir daí, ele sumiu ainda mais. Até que, numa noite, quando ela já estava no 7º mês, Estevão chegou em casa mais cedo, e não sozinho. Na porta, uma mulher robusta, de uns 60 anos, com cabelos ruivos tingidos presos num coque rígido. Maquiagem pesada, joias douradas que tilintavam a cada movimento. Mamãe veio ajudar, anunciou Estevão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Thaís, essa é Ninel Arkadievna. Thaís, confusa, estendeu a mão com um sorriso forçado. Muito prazer, mas nós não havíamos combinado nada. Combinar o quê? Cortou a sogra, olhando em volta com desdém. Você está prestes a ter gêmeos, vai dar conta? Claro que não. Eu estou aposentada, livre como o vento. Vou morar com vocês e cuidar das crianças. Thaís sentiu o chão sumir. Dividir um apartamento de 2 quartos com a sogra. Estevão: posso falar com você um minuto? Puxou-o para o quarto. Sua mãe vai morar conosco? Por que não me consultou? Consultar o quê? Repetiu ele, com a mesma indiferença da mãe. Você está grávida, vai ter 2 filhos. Quem vai ajudar? Minha mãe poderia vir, argumentou Thaís. Ela mora a 1 hora daqui. Estevão torceu o nariz. Sua mãe mal se sustenta. O que ela pode fazer? Ela poderia pelo menos visitar, ajudar? Thaís, ele elevou a voz: isso já está decidido. Minha mãe vendeu o apartamento dela em Samara. Não tem para onde ir. O quê? Thaís quase desmaiou. E agora? Agora ela mora conosco. Ponto final. As 2 semanas seguintes foram um inferno. Ninel Arkadievna não perdeu tempo, tomou conta da casa como um general em campanha. Mudou os móveis de lugar, jogou fora as cortinas que Thaís havia escolhido com tanto carinho, substituindo-as por umas vermelhas berrantes. A cozinha virou território exclusivo da sogra, que só preparava o que Estevão gostava, ignorando completamente as restrições de Thaís. Ninel, eu não posso comer picante, lembrou Thaís, com voz trêmula. Bobagem, despachou a sogra. Criei 5 filhos sem restrição nenhuma e todos nasceram saudáveis. Estevão também era chato quando pequeno, mas superou. Thaís queria gritar que gravidez não era frescura, que ela estava sob risco de parto prematuro, mas se calou.
Pelos filhos. Pela família. Até que veio o golpe final. Ao voltar de uma consulta médica, Thaís flagrou Estevão e a mãe debruçados sobre papéis na sala, discutindo algo com ares de conspiradores. Ao vê-la, Estevão franziu a testa, mas forçou um sorriso falso. Thaís, como foi no médico? Tudo bem? Tudo, respondeu ela, aproximando-se da mesa. O que vocês estão fazendo? Ninel Arkadievna rapidamente juntou os papéis, mas não antes de Thaís notar que eram documentos financeiros. Estevão, o que está acontecendo? O clima estava tão pesado que dava para cortar com uma faca. Senta aqui, ele apontou para o sofá, com um tom que não admitia recusa. Thaís obedeceu, colocando as mãos sobre a barriga enorme, como se protegesse os filhos do que estava por vir. Estevão pigarreou. Bom, a situação é a seguinte. 2 filhos são uma responsabilidade enorme. Prestação, contas, comida, roupa. Você não vai poder trabalhar nos próximos anos. Eu planejava voltar em 1 ano e meio, Thaís tentou argumentar. Impossível, cortou Estevão. Com os gêmeos, esquece. Ele se endireitou, como se fosse dar um veredicto. Minha mãe e eu discutimos e chegamos a uma solução. Você vai entregar seu salário para mim. Minha mãe vai criar as crianças. Seu papel é trabalhar. Thaís achou que tinha ouvido errado. Como assim? Você ouviu direito, interrompeu Ninel Arkadievna, já acomodada na poltrona de Thaís como se fosse um trono. Eu e meu filho vamos gerenciar as finanças e cuidar das crianças. Você vai bancar a família. Tudo muito lógico. Lógico? Thaís sentiu a raiva ferver. E o seu trabalho, Estevão? O seu salário? Ele trocou um olhar com a mãe. Bom, eu decidi mudar de área. Por enquanto, não vou ter renda fixa. O quê? Thaís saltou do sofá. Você pediu demissão agora, quando os bebês estão para nascer? Ele encontrou uma oportunidade incrível, defendeu Ninel Arkadievna. Um negócio com uns amigos. Daqui a 1 ou 2 anos, vamos estar nadando em dinheiro. Que negócio? Thaís sentiu o estômago revirar. Você nunca falou nisso. Porque você sempre entra em pânico, retrucou Estevão, irritado. Já está começando com drama. Eu não estou fazendo drama, Thaís tentou manter a calma, respirando fundo. Estou tentando entender. Você largou o emprego, trouxe sua mãe para morar conosco sem avisar e agora os dois decidem como eu devo viver? Nós somos uma família, sentenciou Ninel Arkadievna com ar de superioridade. Na família, as decisões são tomadas em conjunto. Em conjunto, Thaís riu amargamente. Ninguém me perguntou nada. Por que você? Você está grávida e emocional, não é capaz de tomar decisões racionais, cortou Estevão, com um desdém que doeu mais que qualquer palavra. Foi nesse instante que Thaís sentiu uma dor aguda no baixo ventre, tão súbita e violenta que lhe roubou o fôlego. Ela arquejou, curvando-se sobre o sofá, os dedos cravados na estofa como garras. O que foi? Estevão pulou da cadeira, o medo finalmente apagando a arrogância em seus olhos. Acho que são contrações, sussurrou Thaís, a voz trêmula entre os dentes cerrados. Chama uma ambulância. Já. Cedo demais. Ninel Arkadievna ergueu as mãos, como se pudesse deter o inevitável. Faltam 3 semanas. Com os gêmeos, é comum ter contrações falsas. Chama a ambulância. O grito de Thaís cortou o ar, carregado de uma urgência que não deixava espaço para discussões. Ela respirava em soluços curtos, as unhas marcando a própria palma enquanto tentava se agarrar à lucidez. Os minutos seguintes se fundiram em um pesadelo de luzes piscantes e vozes distantes. A sirene da ambulância, o cheiro antisséptico do hospital, os rostos tensos dos médicos, a maca correndo por corredores que pareciam não ter fim. Descolamento de placenta. Risco de vida. As palavras chegavam abafadas, como se ela estivesse submersa em água espessa. Depois, o clarão cegante da sala de cirurgia. O frio do metal contra a pele. E então? Escuridão. Quando Thaís abriu os olhos novamente, o mundo do lado de fora da janela já vestia o crepúsculo do dia seguinte.
Ao seu lado, sua mãe segurava sua mão, os olhos inchados de choro, as rugas do rosto mais profundas que nunca. Mamãe? Sua voz saiu áspera, como se tivesse engolido areia. Eles estão vivos, meu amor. A mãe apertou seus dedos com força, o alívio transbordando em lágrimas. Um menino e uma menina. Pequenos, mas os médicos dizem que vão ficar bem. Estão na incubadora, sob cuidados. E Estevão? Thaís não precisou perguntar. O silêncio da mãe foi resposta suficiente. Ele esteve aqui, confessou, finalmente, baixando os olhos. Disse que tinha coisas para resolver e foi embora. Thaís fechou os olhos. Não havia surpresa. Não havia nem mesmo raiva. Apenas um vazio gelado, como se algo dentro dela tivesse se desprendido para sempre. Ele só apareceu no dia seguinte, com um buquê exagerado e um sorriso de culpado ensaiado. Perdoa-me, querida. Beijou-lhe a testa com uma ternura que soou falsa. Não deveria ter te pressionado. Você tinha razão. Eu me comportei como um idiota. Thaís observou em silêncio, como se visse um estranho. O homem diante dela não era mais aquele por quem jurara amor eterno. Era um fantasma de escolhas ruins, um eco de promessas quebradas. Estevão, disse, a voz firme apesar das mãos que tremiam. Eu quero a verdade. Ele hesitou, os olhos fugindo dos dela. Essa é a história do startup. Engoliu em seco. Não é bem assim. Eu e uns amigos realmente começamos um negócio, mas baixou a cabeça. Perdi dinheiro. Muito dinheiro. O ar pareceu rarear na sala. Em que? Thaís já sabia a resposta, mas precisava ouvi-la. Cassino. Poker online. A confissão saiu como um veneno. No começo ganhava, depois, tentei recuperar. Só que suspirou. Agora devo uma fortuna. Minha conta está bloqueada, os coletores não param de ligar. Por isso me demiti. O número que ele citou a seguir fez o estômago de Thaís revirar. 3 vezes o salário anual deles. E você achou que eu deveria pagar por isso? Sua voz não tremia mais. Era um gelo cortante. Enquanto sua mãe cuida dos meus filhos e você, o que você faz, Estevão? O que você faz? Vou consertar tudo, juro. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas ela recuou como se queimasse. Me dá uma chance. Você deu uma chance para nossa família? Os olhos dela ardiam, mas as lágrimas não caíam. Para nossos filhos. Thaís, por favor. Sai. A palavra explodiu como um tiro. Não quero ver você aqui. Mas e as crianças? Sai. Dessa vez, foi um grito. Tão alto que a enfermeira espiou pela porta, desconfiada. Está tudo bem? Perguntou, lançando um olhar hostil a Estevão. Ele já está indo embora, respondeu Thaís, sem tirar os olhos do homem que um dia amou. Estevão jogou o buquê sobre a cama como se fosse lixo e saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros tremerem. Naquela mesma noite, quando Thaís finalmente pôde se arrastar até a UTI neonatal e ver seus filhos pela primeira vez, 2 seres minúsculos, frágeis, perfeitos, Ninel Arkadievna apareceu no quarto como uma sombra indesejada. Estevão me contou tudo, anunciou, cruzando os braços. Você o expulsou? Thaís nem se virou. Continuou olhando para os bebês, dormindo sob as luzes azuis das incubadoras. Foi um exagero, Thaís. Homens cometem erros. Erros? A ironia em sua voz era uma lâmina. Ele arriscou o futuro dos meus filhos. Isso não é um erro. Isso é traição. Não seja dramática. Ninel Arkadievna bufou. Perdeu um pouco de dinheiro, e daí? Eu vou ajudar com as crianças, você volta a trabalhar, todo mundo sai ganhando. Thaís girou lentamente, os olhos tão frios que a outra mulher recuou instintivamente. Você sabia. Não era uma pergunta. Sabia dos débitos quando veio pra cá? O silêncio de Ninel Arkadievna foi sua sentença. Claro que sabia, continuou Thaís, a voz baixa e letal. Por isso venderam o apartamento de vocês.
Medo de que os credores chegassem até ele, não foi? Você não entende nada. A voz da sogra subiu, histérica. Sou mãe, protejo meu filho. E eu, Thaís respondeu, calma como a noite antes da tempestade, sou mãe também. E vou proteger os meus filhos. Até de vocês dois? O infeliz reencontro terminou ali. Uma semana depois, quando Thaís voltou para casa com os gêmeos, encontrou a porta arrombada e o apartamento esvaziado, eletrônicos, joias, até as roupinhas de bebê que havia comprado com tanto carinho. Mas Thaís não quebrou. Mudou as fechaduras. Procurou um advogado. E descobriu que, por um capricho do destino ou talvez da intuição, a escritura da casa estava somente em seu nome. Estevão desistira de ser co-titular na última hora, alegando problemas burocráticos. Ela tirou licença maternidade, mas não perdeu tempo. Matriculou-se em cursos online de web design, uma paixão antiga que nunca tivera coragem de perseguir. Sua mãe mudou-se para ajudá-la com os bebês. 3 meses depois, recebeu seu primeiro trabalho freelancer. 6 meses depois, já tinha clientes fixos e um rendimento que cobria a hipoteca e as despesas das crianças. Quando Estevão e Ninel Arkadievna bateram à sua porta com malas na mão, sorrindo como se nada tivesse acontecido, Thaís os recebeu com uma calma que os gelou até a medula. Decidimos dar outra chance à nossa família, anunciou Estevão, o sorriso plástico não chegando aos olhos. E eu vou ajudar com os netos, completou Ninel Arkadievna, como se fosse um favor. Afinal, você trabalha agora. Precisa de apoio. Thaís não disse nada. Apenas pegou o celular e virou a tela para eles. Vêem este botão? Seu dedo pairou sobre o número da polícia. Se não saírem agora, farei uma ligação. Tenho gravações de vocês admitindo o roubo. E os credores de Estevão. Sorriu, pela primeira vez em meses. Acho que ficariam felizes em saber onde encontrá-lo. O rosto de Estevão empalideceu. Você não teria coragem. Vamos descobrir. Ela pressionou o dedo contra a tela. Eles saíram aos tropeços, xingando, ameaçando, mas nunca mais voltaram. 5 anos se passaram. As crianças cresceram saudáveis, rodeadas de risos e segurança, sem jamais conhecerem o pai que nunca perguntou por elas, nunca mandou R$ 1 sequer. Thaís, a ex-dona de casa assustada, transformou-se em uma profissional respeitada, dona de um estúdio de design que florescia a cada dia. Até que, em uma tarde comum, enquanto buscava os filhos na escola, uma mulher de meia-idade, com olheiras fundas e mãos trêmulas, aproximou-se dela. Você é a Thaís? Perguntou, hesitante. A ex-mulher do Estevão Kurokin? Sim. Thaís cruzou os braços, desconfiada. E você? Eu sou Helena. A mulher apertou a bolsa contra o peito, como se fosse um escudo. Sua, atual esposa. Um silêncio pesado caiu entre elas. Não sei por onde começar, confessou Helena, a voz quebrando. Talvez com um pedido de desculpas. Thaís não respondeu. Apenas esperou. Ele fez comigo o mesmo que fez com você. Os olhos de Helena brilharam. Primeiro, foi atencioso. Depois, vieram as dívidas, o dinheiro sumindo. A história se repete. Sorriu, amargo. E agora? Fez uma pausa, respirando fundo. Estou grávida. E com medo. Medo de não conseguir, como você conseguiu. Thaís olhou para aquela mulher perdida, apavorada, exatamente como ela fora anos atrás. E então, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de raiva ou ressentimento. Sente-se, disse, apontando para um banco no parque. Vamos conversar. O mais difícil é dar o primeiro passo, disse finalmente, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Acreditar que você é capaz. Porque você é. E quando essa certeza nascer dentro de você, nada nem ninguém vai conseguir te parar. Helena ouviu, os dedos trêmulos apertando a xícara de café que Thaís havia comprado para ela. Horas se passaram ali, naquele banco de parque, entre folhas secas e o murmúrio distante da cidade. Thaís falou sobre advogados e cláusulas que Stefan jamais imaginaria que ela conhecia. Deu nomes, números, estratégias.
Explicou como transformar a vulnerabilidade em força, como usar a lei a seu favor. Falou dos cursos online que ela mesma havia feito enquanto grávida, quando as noites eram longas e o futuro, uma sombra incerta. Você não está sozinha nisso, repetiu, como um mantra. Quando se despediram, Helena segurou suas mãos com uma gratidão que não precisava de palavras. Você poderia ter me ignorado. Poderia ter me xingado, me chamado de ingênua. Mas você me estendeu a mão. Thaís apenas sorriu, um sorriso que não era doce, mas firme, como aço temperado. Mulheres precisam se sustentar. Especialmente quando os homens ao nosso redor são como Stefan. Meses depois, um e-mail chegou à sua caixa de entrada. Assunto: obrigada. De novo. Era Helena, anunciando que havia se livrado do veneno de Stefan e de sua mãe, que agora arrastavam suas dívidas e mentiras de cidade em cidade, sempre um passo à frente dos credores. Mas o que Thaís não esperava era o resto. Helena havia sido contratada pela mesma agência de design onde ela trabalhava. E não como assistente, não como mais uma mão de obra barata como copydesk, com um talento natural para transformar palavras em armas ou em carícias, dependendo do que o projeto pedia. Um ano depois, elas se sentaram juntas em uma reunião que não era sobre clientes, mas sobre um sonho. Uma plataforma. Um espaço onde mães solteiras poderiam aprender, se reconstruir, encontrar advogados que não as julgassem, psicólogos que não as culpassem, cursos que as fizessem sair do zero com dignidade. Porque ninguém deveria passar pelo que nós passamos, disse Helena, os olhos brilhando não mais de medo, mas de uma determinação que Thaís reconheceu como sua própria reflexão. Quanto a Stefan e Ninel Arkadievna, os rumores chegavam como ecos distantes, ele ainda apostava o pouco que tinha, ela ainda culpava as esposas ingratas pelo fracasso do filho. Viviam de bicos, de favores, de mentiras que já ninguém acreditava. Mas Thaís não perdia mais sono com isso. Sua vida agora era feita de risadas altas no jantar, de crianças que corriam para seus braços sabendo que ali havia segurança, de projetos que cresciam como sementes bem cuidadas. Ela havia se tornado a rainha que sempre soube que era. Não por um dia, não por uma coroa emprestada para sempre. E agora, olhando para Helena, via que coroas não são herdadas. Elas são conquistadas. Uma palavra de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma mulher de cada vez.